sabe que eu já consegui me ver na vigília. Esse ano, antes do final do ano, a gente vai fazer um vigilhão aqui. E a missionária Michel Cavarou já está convidada para cantar no vigilhão. Estamos vendo ali o Paulo Alexandre, né? E vamos fazer uma vigília forte aqui nesse final do ano, a ser bênção de Deus. Queridos, vamos para a melhor parte agora. Vamos receber o servo do Senhor com uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Como a minha esposa falou, né? Essa semana foi a semana de ceia do Senhor na nossa igreja. Foi uma semana bem perturbada, bem conturbada, porque o inimigo não quer ver a gente ceando, não quer nos ver em comunhão, né? E no começo da semana, o inimigo tentou contra a nossa vida, causar discórdia, né, na nossa casa, com a nossa família. O inimigo tentou contra a vida do meu pai. Na terça-feira ele foi para o hospital com muita falta de ar, quase morreu em casa. E ele ficou 4 dias internado. Ali eu fiquei preocupado. Ontem também o inimigo tentou contra nossas vidas, tentou nos desanimar. Mas eu vim aqui dizer para os irmãos que o inimigo caiu por terra, em nome de Jesus. Porque quem cuida das nossas vidas é o Senhor. É um Deus todo-poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Satanás mais uma vez foi envergonhado, meus irmãos. Isso nos deixou ainda mais forte. Aleluia. Ao invés de nos desanimar, nos deixou cada vez mais forte. Porque eu e minha esposa, desde que nos conhecemos, é só luta e prova. Porque a vida do crente, se não tiver luta e prova, a vida do crente não está certa. Porque na nossa caminhada, meus irmãos, se uma hora tu não se dedicar com Satanás, é porque tu está indo na mesma direção que ele. Então a vida do crente é uma vida de luta, mas Deus dá vitória. Amém? Eu queria desde já agradecer a vida do servo de Deus, o pastor Claudio, que me fez o convite. Me pegou de surpresa, estava em casa, né? Não esperava um convite assim, né? Mas estamos aqui. A honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Abra suas Bíblias em Mateus 14, por gentileza. Aleluia, Jesus poderoso. Capítulo 14, o versículo 25. A presença de Deus é real nesse lugar, né? Deus está presente aqui. Aleluia. Já podemos sentir a presença de Deus no começo do culto. Aleluia. Aquele primeiro louvor me fez lembrar muito da minha época, antes da minha conversão. Aleluia. Onde eu já estive mais de 10 vezes internado em casa de recuperação para me livrar das drogas, onde Satanás me escravizou dos meus 15 anos até os meus 26 anos. E onde eu estava, todo dia de manhã cedo nós cantávamos aquele louvor. E aquilo me fez lembrar muito, me fez perceber o quanto Deus é bom para mim, o quanto Deus tem sido bom na minha vida. Deus é maravilhoso, aleluia. Se você tem alguma dúvida nessa noite, entrega teu caminho para Deus. Foi cantado aqui, Ele é teu Pai. O Evangelho ele é simples, a palavra do Senhor é simples, a oração ela é simples, não precisa de muita coisa. É só dobrar teu joelho, abrir teu coração e falar: Senhor, me ajuda, meu Pai. Só dizer: eu não consigo, meu Deus. A última vez que eu estive internado em uma casa de recuperação, há 7 anos atrás, eu ouvi eles tocando os louvores, né? Uma capela, era grande assim, bonita. Até que me fez lembrar muito lá. E aquele pessoal tocando aqueles louvores, e eu vi eles felizes, todos ex-dependentes químicos, né? Para a sociedade não existe ex-dependente químico, é uma doença progressiva, incurável e fatal, se chama adicção. Mas para o meu Deus não existe nada impossível. Hoje eu sou uma pessoa curada, porque o único que te tira das drogas, do álcool, da prostituição, da vida do crime, assim como Ele me tirou, é só Deus. Não existe outro. Aleluia. É falado muito em 12 passos, em narcóticos anônimos, mas não foi nenhum Bill e Bob que morreu na cruz por mim, por você, por nenhum dependente químico, foi Jesus. É só Ele que pode nos livrar e nos salvar. E lá naquela casa de recuperação, eu lembro que nós louvávamos esse louvor todos os dias de manhã, na nossa capela, todos os
dias. E naquele dia eu vi aqueles irmãos, aqueles crentes, eu falei: Senhor, tudo que eles têm eu tenho. Está meio abalado, porque a família já não confiava mais, estava tudo, mas eu tenho, eu estou em busca de uma melhora. Senhor, eu vou sair do meu chalé hoje, eu vou até lá dentro daquela capela, Senhor, mas eu só saio lá de dentro a hora que eu sentir o que eles estão sentindo lá dentro. Aleluia! Eu saí do meu chalé onde eu estava e fui lá dentro daquela capela, o pastor me abraçou, algo simples que faz falta no dia a dia. Tem muita gente preocupada em fazer grandes eventos, em fazer coisas muito sofisticadas, mas é tudo muito simples. Aquele pastor me abraçou, falou: irmão, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, assim como fez na vida dos meus amigos, aqui Ele vai fazer na tua. Naquele momento eu me ajoelhei e falei: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. E eu senti uma presença tão maravilhosa na minha vida, uma presença que eu senti sentado ali ouvindo os louvores, vendo os irmãos da glória. E depois daquele dia eu nunca mais quis voltar para a vida errada dos irmãos. Jesus foi trabalhando na minha vida, foi trabalhando, foi tirando tudo aquilo que não era bom para mim, tudo aquilo que não prestava na minha vida. Me deu um filho que foi uma bênção, um presente de Deus na minha vida. Agradeça a sua família, agradeça a seu filho, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa. Deus me deu uma esposa maravilhosa, que se não fosse por ela eu não estaria aqui também hoje, no caminho do Senhor. Aleluia. Ele restaurou a minha vida, Ele me deu um trabalho digno, Ele me deu confiança na minha família, Ele me deu tudo e tudo que eu tenho é dele. Aleluia. Vamos por texto, meus irmãos. Mateus capítulo 14, versículo 25. Quem achou diz amém? Amém. Falei bastante, todo mundo já achou. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aleluia. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! No versículo 32, eu já quero começar dizendo para os irmãos: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. O vento se acalmou porque Jesus estava no barco. Aleluia! Quando Jesus está no barco, o vento se acalma, a tempestade se acalma. Satanás tem que sair correndo porque ele pisa na cabeça da serpente. Aleluia! Pedro, naquele momento, daqueles discípulos, ele foi o mais ousado. Ele vendo Jesus, ele falou: Jesus, se for o Senhor, manda-me ir contigo por cima das águas. Aleluia! Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pedro foi o mais ousado deles. E Jesus, ouvindo Pedro, falou: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Quando Jesus chama Pedro, Jesus estava garantindo a vitória. Aleluia. Quando Jesus nos chama, às vezes nós temos medo, nós deixamos as dúvidas entrar em nosso coração, assim como foi com Pedro. Mas se Jesus nos chamou, pode ter certeza que Ele nos dá a vitória. Aleluia. Não precisamos olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, e nem ficar preocupado com coisa alguma. Aleluia. Se Jesus te chamou, caminhe com Ele, porque Ele garante a nossa vitória. Aleluia. Pedro pula daquele barco e vai em direção a Jesus. Eu acredito que ele pulou com aquela autoridade, com aquela... É Jesus, ele veio nos salvar. Porque ele sabia que Jesus era todo poderoso. Mas quando ele começou a caminhar um pouquinho em direção a Jesus, Pedro acabou olhando para os lados, viu aquele vento forte, aquela tempestade, as ondas altas. A palavra do Senhor diz que os ventos eram contrários e Pedro acaba afundando. Aleluia. Muitas das vezes estamos caminhando em direção a Jesus, caminhando em direção a Cristo,
Mas assim como Pedro, deixamos o medo entrar em nossos corações, aleluia. O medo não é algo de Deus. Muitas das vezes, quase sempre o medo é coisa de Satanás para nos desanimar, aleluia. Quando o medo entra no coração de Pedro, entra junto a dúvida. O Senhor diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Pedro deixa o medo entrar em seu coração. Muitas das vezes nós estamos caminhando em direção a Jesus, estamos nos consagrando, assim como estávamos eu e minha esposa essa semana. O inimigo tenta contra as suas vidas, contra nossas vidas, tentando colocar o medo, tentando nos parar, aleluia. Mas em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 33, se eu não estou enganado, diz que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque muitas das vezes também temos medos por decorrer do nosso trabalho, pensar se vamos conseguir pagar uma conta, se vamos conseguir, meu Deus, ajudar a nossa família, se vamos conseguir fazer algo. Às vezes nos colocam que nem colocar na mão da minha esposa a liderança dos adolescentes. Meu Deus, será que eu consigo? Aleluia. Mas como eu já falei antes, se é o Senhor que está dizendo, se é o Senhor que está colocando essa responsabilidade nas suas mãos, pode ter certeza que Ele vai te honrar, aleluia. Muitas das vezes estamos preocupados com a roupa que vamos vestir, muitas das vezes estamos preocupados com carros que vamos andar, muitas das vezes estamos preocupados com o que vamos comer, muitas das vezes estamos preocupados com todas as coisas, mas se esquecemos de olhar para Jesus, que é o mais importante na nossa vida. Muitas das vezes estamos tão pertinho da nossa bênção, tão pertinho da nossa vitória, mas olhamos para trás, olhamos para o lado, assim como fez Pedro. Vemos as ondas, vemos aquele vento forte nas nossas vidas e começamos a afundar, começamos a desanimar, começamos a deixar o medo e a dúvida entrar em nossos corações, aleluia. Isso é tudo obra de Satanás para nossas vidas. Hoje, com a permissão do meu amigo Pedro, estávamos vindo para a igreja, estamos combinados já faz dias, era para ter vindo mais amigos nossos, mas como eu falei, o inimigo ele é astuto, ele usa ciladas para que a gente possa se desanimar, se distanciar dos caminhos. Hoje, antes de vir pela tarde, aconteceu um ocorrido ali com o nosso amigo Pedro, o carro dele acabou estragando, e ele ficou na mão na rua. Eu falei: relaxa, varão, fica tranquilo que eu estou mandando um guincho aí que trabalha comigo na minha empresa, junto com nós, e ele vai trazer teu carro aqui, eu vou passar na tua casa, tu vai tomar um banho e vai se arrumar, porque nós vamos para a igreja, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e exaltado nessa noite. Glória a Deus e aleluia. Eu tenho por certo que o Senhor vai te dar vitória, Pedro. Hoje você vai sair daqui e Deus vai entrar com providência na tua vida, assim como Ele está fazendo na nossa, aleluia. Muitas das vezes estamos preocupados com o que vamos vestir, com o que vamos comer, com o que vamos fazer no dia de amanhã, mas se esquecemos um detalhe muito importante. Assim como eu naquela casa de recuperação, eu não tinha nada, eu achava que tinha um tênis bom, um carro bom, uma roupa boa, mas sem a presença de Deus não somos nada, sem a presença do Senhor não temos nada. Tudo que temos é dele, a tua casa é dele, o teu carro é dele, a tua família é dele, aleluia, o teu ministério é dele, os teus filhos são dele, é ele quem levanta, é ele quem abate, é ele quem abre a porta e quem fecha a porta. Então não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, aleluia, devemos se preocupar apenas em caminhar em direção a Cristo, fazer primeiramente para Deus e deixar Deus cuidar das nossas vidas e trabalhar conosco, aleluia. Aleluia, Jesus poderoso. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu vou dar mais um exemplo do medo, para vocês verem como o medo não é de Deus. Muitas das vezes as pessoas falam: esse irmão, ele está com o pé na igreja e um pé no mundo. Eu não falo que o irmão está com o pé, eu sou mais radical, a minha esposa pega um pouco no meu pé. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. E se você não está com Deus, muitas das vezes vai cair na armadilha de Satanás. Satanás te escraviza. Eu sou prova disso. Eu falo com autoridade do que Satanás faz na vida de uma pessoa. Eu já tive em situações, em lugares que eu não desejo nem para o meu inimigo. Aleluia. Quando os discípulos estão caminhando, estão naquele barco com aquela tempestade forte, Jesus vem andando sobre as águas. Aleluia. Os discípulos andavam com Jesus, sabiam o cheiro de Jesus, o tamanho do cabelo, a cor dos olhos, o tamanho dos pés, a roupa, cada detalhe
o medo e a dúvida, ele é tão prejudicial que muitas das vezes nos faz duvidar de Deus. Muitas das vezes, como a minha esposa fala, acabamos colocando Deus dentro de uma caixinha, acabamos limitando o poder do nosso Deus, porque o nosso Deus é grande e poderoso. Aleluia! Oh, glória, aleluia! Eu falo com autoridade porque eu sei da onde Deus me tirou, meus irmãos. Aleluia! Deus é maravilhoso. Muitas das vezes estamos caminhando com Deus, estamos passando por uma prova, sim, porque, como eu falei, a vida do cristão, né, a vida do crente é baseada em lutas e provas. É assim que Deus nos molda, que Deus nos deixa mais forte e capacitado. Aleluia! Muitas das vezes estamos passando por essa tempestade, por esse processo, esse caminho, e não enxergamos a provisão de Deus, porque deixamos o medo, a dúvida entrar em nosso coração. Isso tudo é cilada, seta do inimigo para nossas vidas, para nos desanimar e nos tirar o foco que é Jesus, que é só Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Muitas das vezes estamos passando pela prova, Jesus está ali, no finalzinho da luta. Muitas das vezes falta apenas um passinho para nós acabar aquela prova e Jesus está aqui para nos abraçar. Mas olhamos para trás, falamos, eu não vou conseguir, e começamos a caminhar, e aquela prova volta de novo, porque Deus tem que nos moldar, tem que trabalhar nossas vidas, para que possamos ser fiel a Ele. Aleluia! Glória! Quando eu conheci minha esposa, como eu disse, não é culpa dela, que a vida do crente é luta. Passamos por muitas provas. Ela é uma bênção na minha vida, é um presente que Deus colocou na minha vida também, assim como meu filho, para me ajudar nessa caminhada. Passamos um ano na prova, um ano ou mais, né? Um ano e meio mais ou menos, não sabemos bem certo, exato, mas foi uma prova muito grande, muito grande. Inclusive, o dia que nós estávamos lá na igreja do nosso amigo Daniel, junto com nós fomos ver o nosso irmão Claudio, que estava ministrando a palavra, uma bênção do Senhor. Naquele dia não tínhamos nem o que comer em casa, meus irmãos. Deus é tão bom que nós temos 3 crianças em casa. O meu pai mora nos fundos, na casa dos fundos. Nossas crianças estavam comendo na casa do meu pai. Eu não tenho vergonha de falar, porque é o trabalhar de Deus na minha vida. Eu simplesmente agradeci a Deus. Simplesmente eu e minha esposa passamos por aquelas dificuldades dando glória, aleluia. Outro dia eu fui ministrar, o servo de Deus nos abençoou com uma oferta, eu não queria aceitar, porque a palavra do Senhor, ela não, eu acho errado um pregador sair. Tem pregador que chega a cobrar 4, 5 mil reais para pregar o evangelho. Eu não concordo com isso. Eu falei para o irmão, não precisa, irmão, eu vim ministrar a palavra do Senhor, a minha vida é dele, aleluia. Se eu tiver apenas 1% de fôlego de vida, que eu conseguir caminhar, eu vou fazer a obra do Senhor, aleluia, e não me vendo, aleluia. Naquele dia, ministrei a palavra do Senhor, no final o irmão abençoou, e foi a bênção que ajudou a nós se manter por uns 2 dias, na presença em casa, né? Com as coisas de casa. Teve dias que nós íamos para a igreja, eu ia trabalhar cedo, e o meu vizinho falando, ontem eu fiz um churrasco lá em casa, tinha uma carninha, uma picanha, eu assei uma costela tão boa, e eu e a minha esposa passamos 4 dias comendo arroz com farinha, apenas tinha só isso em casa, no máximo um ovo frito, pastor Claudinho, mas em momento algum nós reclamamos, nós passamos pela prova dando glória, aleluia, porque é o trabalhar de Deus para nossas vidas, assim como Moisés passou no deserto com aquele povo, aleluia, e eles recebiam o maná dos céus. Hoje nós também recebemos o maná dos céus. O maná dos céus está aqui, ó. É a palavra do Senhor que nos alimenta todos os dias, aleluia. Oh Deus maravilhoso, o pão vivo é Jesus de Nazaré, é Ele que nos sustenta. Eu e minha esposa passamos por essa prova glorificando a Deus, mas essa prova foi um trabalho de Deus na minha vida. Mas como somos casados, somos um só, ela passa junto, aleluia. Eu dava muito valor para o meu trabalho, eu tenho uma empresa, minha empresa estava indo de mal a pior, quase fechando as portas, quase fechou, e eu dava muito valor para o meu trabalho, para as coisas desnecessárias, como eu falei. Muitas das vezes, em vez de focar em Jesus,
Eu estava focando nas coisas erradas. O Senhor colocou essa bênção na minha vida, me ajudou, trabalhou. Foi um processo difícil para ela, um processo difícil, mas ela me ajudou a entender e a compreender que só o Senhor é Deus, que sem Ele a minha empresa não é minha, a empresa é dele. Aleluia. Quando fomos a última vez na igreja do pastor Daniel ministrar a palavra lá, o varão falou: eu profetizo sobre a tua empresa, que a partir de hoje vai ser próspera. O varão também profetizou sobre a nossa vida e falou: Deus está te dando um alívio financeiro para nossas vidas. Receba em nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar com esse casal. E eu falei: eu recebo, meu Deus. Em meio às dificuldades eu falei: eu recebo, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor restaurou a minha empresa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo que façamos seja para glorificar o nome de Deus. Ali Pedro deixa o medo entrar em seu coração, junto com os outros discípulos, e eles acabam não reconhecendo a provisão de Deus. Eles acabam não reconhecendo Deus andando, Jesus andando sobre as águas em direção a eles. Aleluia. Mais um exemplo, meus irmãos, para vocês saberem quão importante é deixar o medo fora das nossas vidas. A Bíblia ela é muito interessante. Ainda mais eu que tenho uma mente fértil, às vezes, minha esposa me pega no meu pé por causa disso. Ela nos abre muitos leques. A Bíblia nos abre, né? Mas temos que ser pessoas de oração, pessoas de entendimento com Deus. Porque a teologia, nós fizemos teologia um tempo também, é muito boa, mas se for focada muito, sem a oração e o conhecimento da palavra, esses leques que se abrem acabam sendo prejudicial. Mas nessa passagem, me abre um leque muito grande, pastor Claudinho, de mais uma vez sobre o medo e a dúvida. Agora imagina comigo, servo de Deus, se Pedro tivesse descido daquele barco e andado com autoridade, com a sua fé 100% no seu coração, andado, chegado pertinho de Jesus, abraçado ele e falado: obrigado, meu mestre, obrigado, meu Jesus, por ter vindo nos salvar, nos resgatar. Aleluia. Estávamos perecendo aqui nesse mar sem o Senhor. Aleluia. Imagina, pastor, imagina só ele de mão dada voltando para o barco, Jesus entrando no barco com eles, e aquele vento se acalmando, a tempestade se acalmando, o céu se abrindo e aquela coisa maravilhosa acontecendo. Imagina se ele não tivesse deixado o medo entrar em seu coração e ele tivesse tido essa experiência com Deus. Isso ele levaria para a vida dele. Imagina, muitas das vezes nós estamos deixando de viver experiências incríveis com Deus, experiências sobrenaturais que o Senhor tem para conosco. Aleluia. Porque deixamos de caminhar em direção a Jesus, porque deixamos o medo entrar em nossas vidas e a dúvida entrar em nossos corações. Aleluia. Deus é um Deus poderoso, maravilhoso. Ele nos usa de forma incrível. A minha prima uma vez foi pregar na igreja da minha mãe, na Assembleia na Efrata também. E a minha prima falou lá de cima do púlpito: Deus vai te pegar de uma forma sobrenatural, te prepara. E eu ainda não estava, né? Eu estava convertido, mas estava no processo. E eu busquei, minha esposa me ajudou, né? E foi me ajudando, eu busquei. Mas eu acabei que, como eu falei, o inimigo é astuto, o inimigo foi plantando uma sementinha aqui, outra ali, eu fui desanimando e falei: eu não vou mais buscar. Eu queria muito o meu batismo com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o teu Santo Espírito. E fomos para o monte um dia, numa sexta ou no sábado, não lembro, certo? E eu falei para minha esposa: olha, eu vou subir o monte hoje, mas eu estou desanimado. Eu sei que eu estou errado, vou pedir perdão para Deus, eu já pedi, mas eu vou ficar no banco, no meu cantinho, porque eu não quero mais. Muitas das vezes nós estamos assim, meus irmãos. O pastor Claudinho está à frente dessa igreja, ele sabe as batalhas espirituais que ele passa. É um peso muito grande, é uma responsabilidade você assumir um cargo, você assumir um compromisso, porque Deus ele é perfeito, e tudo que formos fazer tem que ser perfeito na presença do Senhor. Ali nós oramos no pé daquele monte, eu subi e fui subindo, e uma música tocou no meu coração: vem mais uma vez e faz tudo
vem mais uma vez, aleluia. E ali nós fomos com aquela caixinha, o meu primo subindo aquele monte, aquela música, eu sentindo uma coisa diferente, até subir, até chegar lá em cima, e lá nós começamos a orar e a clamar, e a minha esposa estava numa campanha de oração para o Senhor me batizar com o teu Santo Espírito, porque eu estava deixando muitas das vezes o velho eu tomar conta, eu estava me distraindo com as coisas desse mundo, esquecendo das coisas de Deus, aleluia, e sem estar na presença do Senhor, na direção do Senhor, nós não prestamos para nada, nós não somos bons, nós só somos bons quando estamos na direção de Deus. Cada um que está aqui foi escolhido por Deus, ninguém está aqui por acaso, aleluia. Alguns estão por amor, como eu queria estar aqui por amor, mas eu vim infelizmente pela dor. Eu digo infelizmente porque eu sofri muito, meus irmãos, muito. Aos 21 anos meu irmão faleceu. Aos 23 eu tinha 21, dos meus 21 aos meus 26 eu entrei nas drogas de um jeito que eu nunca tive na minha vida. Então eu sofri muito, eu queria ter vindo por amor. Naquele dia, naquele monte subimos, quando começamos a clamar ao Senhor naquela noite, trouxemos uma palavra, um hino da harpa, e quando começamos a clamar, eu comecei a me tremer e senti uma glória tão grande descendo sobre a minha vida, que eu corri naquele monte umas 2 horas sem parar, falando em línguas estranhas. Eu caí no chão, eu não conseguia me levantar, eu só tinha um clarão assim, ó, sobre a minha vida, aleluia. É o trabalhar de Deus para conosco, aleluia. Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia. Esse é o sobrenatural de Deus. Quando realmente abrimos nosso coração e deixamos Deus trabalhar, Ele faz algo incrível nas nossas vidas. Incrível. Aleluia. O Senhor tem trabalhado na minha vida, na minha casa, na minha família. Tem sido maravilhoso. Eu falei, o pastor Claudio até olhou assim, né? Quando eu falei, eu esperava o convite porque, pastor, quando eu assumi o departamento, esses são os nossos primeiros líderes, o Pedro e a irmã Isa, são uma bênção, nos receberam muito bem, e eu e minha esposa somos o segundo líder dos adolescentes. Foi algo novo para nós. Tínhamos recebido uma profecia, o irmão falou, né? Deus usou o irmão para falar: vocês vão receber uma proposta do Senhor para a vida de vocês, não é para recusar. Amém? Estamos aqui para servir, né? Somos servos do Senhor. Quem somos nós para recusar algo da parte de Deus, né? E foi muito difícil assim, porque foi algo novo e acabou tomando muito nosso tempo, né? Acabou tomando muito nosso tempo. Sábado estamos lá, segunda estamos em oração, terça culto de ensino, quarta-feira agora temos um tempo no EBOS, na teologia, né? Temos um tempo. Sexta-feira era culto do encontro de casais, quinta-feira culto da vitória. Sábado pela manhã tinha uma coisa, sábado pela tarde outra, e acabei que eu fiquei alguns meses sem pregar. Recebia convite, não podia porque tinha que estar no departamento. Acabei não louvando mais com a minha esposa, que nós louvamos, ela louva, eu só acompanho, né? E eu fui numa igreja que a minha esposa foi convidada para ministrar a palavra, eu fui com ela, há uns tempos atrás agora. Chegando lá, o Senhor me pegou pela orelha, sentadinho naquele banco, o Senhor me pegou pelas orelhas, através da minha esposa pregando, e falou comigo: Senhor, meu filho, eu sinto falta de quando tu louvava, eu sinto falta de quando tu ministrava a palavra, mesmo com medo, eu segurava o microfone assim, ó, mesmo com aquele, não eu digo medo, mas é um temor da parte do Senhor, mas esse temor acabava me dominando e acabava me atrapalhando muito. E eu acabei deixando de ministrar um pouco, acabei deixando de louvar. E lá naquele banquinho eu me ajoelhei e falei: Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Me perdoa por achar que o ministério é meu, mas o ministério é teu, Senhor. Me perdoa por achar que o ensinamento é meu, mas o ensinamento é teu. Não sou eu quem guia meus passos, é Jesus quem nos guia. Aleluia. E naquele momento eu falei: eis-me aqui, Senhor. Usa-me na tua obra. Uma semana depois, o servo de Deus me chamou para pregar. Glória. Eu falei: glória a Deus, eis-me aqui. Meu pastor já me chamou 4 vezes para pregar na semana, depois desse dia. Outro dia nós já recebemos um convite para louvar, e Deus tem trabalhado na nossa vida, tem nos honrado, porque primeiramente nós estamos fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Eu
quero dar um testemunho rápido para os irmãos do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu falei aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A complementar essa palavra, que muitas das vezes deixamos o medo nos dominar, deixamos as dificuldades e os problemas do dia a dia nos assolar, e acabamos esquecendo da providência de Deus. Eu precisava de um certo dinheiro para mim trabalhar em São Bento do Sul, e eu tinha menos da metade desse valor, desse dinheiro. Então, eu recebi um convite num sábado de manhã, 4 horas da manhã. Os irmãos veem como o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele trabalha de forma silenciosa. Às vezes a gente até pode pensar que é de Deus, mas temos que dobrar nossos joelhos, temos que analisar a situação e ver se realmente é algo de Deus para nossas vidas. Aleluia. É o Senhor que está falando nessa noite para alguém aqui. Oh, glória. Eu na rodoviária buscando meu tio, 4h30 da manhã. Ninguém nunca me chamou para trabalhar 4h30 da manhã, pastor Claudinho. Ninguém nunca me ligou. Um rapaz me liga: eu preciso de você hoje para trabalhar e entregar marmita lá no presídio com o teu carro. Tu tens interesse? Eu falei, era um serviço que eu estava desejando há muito tempo. E ele falou, eu perguntei qual horário: 8h30 da manhã e 2h30 da tarde. Eu te pago. O valor que ele ia me pagar era 3 vezes o valor que eu precisava para ir trabalhar naquela semana. E eu olhei no celular e falei para ele: Varão, o senhor me perdoa, tá? Eu vou te passar um amigo meu que tem as mesmas, vai te conseguir te atender, mas eu não posso. O problema é dinheiro, eu posso te dar mais tanto. Eu falei: não, o problema não é dinheiro. O problema é que eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu tenho a obra do Senhor para fazer. Eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor, porque eu vou ficar preocupado com o dia de amanhã. O dia de amanhã quem provê é Deus, quem cuida da nossa vida é Deus. Aleluia! E naquele momento eu recusei, porque 8h30 da manhã eu tinha um discipulado para fazer na nossa igreja, que somos discipuladores, e à tarde, 2h30, tínhamos ensaio junto com os adolescentes. Eu falei: eu vou lá. Por mais que eles fazem bagunça, eles ficam conversando, dá vontade de puxar a orelha deles, mas eu vou, porque a obra do Senhor veio em primeiro lugar na minha vida. Aleluia. E o Senhor nos honrou, abençoou minha esposa me abençoou, e através daquele trabalho se prolongou. Eu recebi 4 vezes mais do que era o previsto para mim receber, e Deus honrou as nossas vidas, porque nós estamos glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus poderoso. Eu já falei nessa noite também, mas Pedro, naquele momento, sentindo aquele medo, deixando aquela dúvida entrar em seu coração, Pedro faz uma coisa muito interessante no versículo 30. Pedro, sentindo aquele medo, e quando ele começou a afundar, o que Pedro fez? Clamou ao Senhor. Ele gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. Muitas das vezes estamos afundando, estamos desanimados, mas não clamamos ao Senhor. Nós temos um Deus que, como minha esposa também sempre fala, Ele não está de braços encolhidos, Ele está sempre de braços esticados, esperando você segurar a mão dEle para te ajudar. Aleluia! Deus é um Deus poderoso. Deus não é um Deus que anda na tua frente longe, nem atrás de você longe. Deus é um Deus que anda do teu lado. Aleluia! Ele anda lado a lado contigo. Ele anda agarradinho contigo, pertinho de você. Mas devemos ter intimidade com o Senhor para perceber essas provisões dele na nossa vida, para perceber quando Ele está pertinho da gente e quando Ele quer falar com a gente. Aleluia. Pedro clama ao Senhor naquele barco, e o Senhor salva ele. Aleluia. O que me deixa assim outra passagem que se assemelha a essa, é do filho pródigo também. Eu estava analisando, dando uma estudada, uma pesquisada. O meu pastor pregou ontem. Eu falei para ele: eu vou usar teu gancho amanhã. Servo de Deus. O meu pastor pregou e foi muito interessante, porque o filho pródigo também pega tudo que tinha, abandona sua casa, não olha nem para trás. Não olha nem para trás. O seu pai fica esperando ele observar para trás, ele vai embora. E naquele caminho ele acaba gastando tudo que tinha, acaba passando necessidade, acaba padecendo. Muitas das vezes as nossas vidas também estão assim. Às vezes nós abandonamos os caminhos do Senhor. Muitas das vezes deixamos de estar na presença do Senhor para passar às vezes o dia no celular.
Hoje não fazemos como o filho pródigo, nós abandonamos a casa, porque muitas das vezes deixamos de estar na presença do Senhor para estar no celular, ou para estar fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Aquele filho pródigo, ele pega tudo que tinha, gasta tudo que tinha e sai da casa do seu pai. Mas padecendo, no meio do caminho, ele percebendo que só o Senhor é Deus, ele percebendo que seu pai era o único que ajudava, lá ele tinha abrigo, na casa do pai ele tinha um alimento, na casa do pai ele não padecia, na casa do pai ele tinha amor, ele tinha carinho, aleluia. Por isso que eu te falo nessa noite, não se distancie da casa do pai, não perca o fogo que é Jesus, aleluia. Não deixe o medo entrar em seu coração, aleluia. E aquele filho vai, gasta tudo que tem, passa necessidade e resolve voltar. Até os jornaleiros da casa de seu pai tinham abundância em comida e ele querendo comer as bolocas de porco, aleluia. E ele voltando para a casa de seu pai estava lá, nem esperou o filho chegar, foi correndo em direção a ele e abraçou. O que eu quero deixar para os irmãos nessa noite é uma mensagem simples, mas é da parte do Senhor. A ênfase daquele texto do filho pródigo, eu achei muito interessante, eu quero trazer para os irmãos. Desse texto também, a ênfase desse texto é que nós temos um Deus, nós temos um Pai assim como fez com Pedro, que estava ali, que estendeu sua mão, que livrou ele de afundar, que livrou ele das garras do inimigo. É assim que esse Pai faz com nossas vidas. Quando nós clamamos a Ele, Ele nos livra, Ele vem de encontro às nossas vidas e nos salva. Quando clamamos ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me, Ele está ali de braços abertos e fala: oh meu filho, vem cá que eu te ajudo. Devemos dobrar os nossos joelhos, devemos estar sempre atentos à palavra do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo, sem o Senhor eu não sou nada, Pai querido. A ênfase do texto do filho pródigo é que nós temos sempre um Pai de braços abertos, esperando o filho voltar para sua casa. Por mais que o medo entre no seu coração, te deixe desanimado, porque em nossas vidas às vezes é assim. A nossa vida na presença do Senhor, muitas das vezes estamos desanimados. As lutas é tanto, pastor, a luta é tanto que nós desanimamos muitas das vezes. Mas nós devemos se lembrar que temos um Pai, aleluia, foi cantado aqui. Nós temos um Pai, e esse Pai está sempre ali de braços abertos, aleluia. Como Pedro fez nessa passagem. Como Pedro fez nessa passagem, aleluia, para nós finalizarmos, irmãos. Como Pedro fez nessa passagem, ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-me. Sabe o que isso me lembrou? Aleluia. Isso me lembrou lá de 2012, quando eu estava internado pela terceira vez. E quando eu cheguei em casa, eu não fiquei 2 dias de pé, Satanás me escravizou, me colocou numa coleira novamente. E quando eu vi, eu já estava no tráfico novamente, estava roubando, traficando, usando muita droga, aleluia. Foi quando eu ia deitar na minha cama à noite, muitas das vezes, quando eu estava na casa do meu pai e da minha mãe, quando eu deixava aquele lugar maldito onde eu morava e vinha para a casa da minha mãe e do meu pai, onde eu me sentia bem, aleluia. Oh, aleluia. Eu ouvia nas madrugadas, porque eu não dormia, porque eu estava drogado, deitado na cama para minha mãe e meu pai não se perceberem, não escutar. Mas pai é pai, mãe é mãe, sabe? Eu ouvia meu pai clamando ao Senhor na madrugada, junto com a minha mãe, aleluia. Eu ouvia eles falando: Senhor, liberta meu filho, Senhor, tira meu filho das drogas, Pai. Senhor, eu já perdi uma, não quero perder outra. Senhor, ajuda meu filho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou fruto desse clamor, meus irmãos. Fruto desse clamor, quando o meu pai e minha mãe clamavam ao Senhor pela minha vida, Deus entrou com providências na minha casa, entrou com providências na casa da minha mãe.
cresci numa igreja, andando por meio dos bancos, fazendo bagunça. Minha mãe me levava no banheiro, puxava minha orelha. Minha mãe me levava, um dia ela me mordeu. Eu era tão bagunceira, ela não conseguia me levar no banheiro, ela me mordeu. Eu lembro, era pequenininha, era arteiro. Mas eu cresci numa igreja, meus irmãos. Mas Satanás, ele conseguiu me laçar. Ele conseguiu laçar a minha, meu irmão. O meu irmão Jesus levou para morar com ele. Aleluia. Oh, meu Deus. E eu acabei caindo nessa vida. E acabei saindo da casa do pai pequenininho. Eu acabei saindo da casa do pai, da presença do Senhor. Mas lá naquela casa de recuperação, não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. É Ele que te encontra, meu irmão. Clama ao Senhor, aleluia. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Não deixa o medo te assolar, não deixa o medo te desanimar, aleluia. Clame ao Senhor em meio às dificuldades, porque Ele vai te honrar, o nome dEle vai ser glorificado, aleluia. Quando estiver passando pela prova, passa pela prova dando glória a Deus, aleluia. Não passa pela prova afundando em meio à tempestade. Não deixa a tua fé ser enfraquecida. Continua com a tua fé inabalável, com a tua fé grande no Senhor que você tem, porque Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que através de Moisés Ele fez o mar se abrir, aleluia. Ele é um Deus que fez Noé construir uma arca, naquele tempo, sem recursos, aleluia. Ele é um Deus que sustentou aquele povo, à noite era uma coluna de fogo para eles ficarem aquecidos, de dia ele era nuvem, aleluia. E hoje nós ainda temos o maná do céu, e o maná dos céus está aqui, ó. É isso aqui que te alimenta. Quando você se sentir fraquinho, desanimado, quer ouvir Deus falar com uma vez? Eu falei assim, meu pai, meu irmão, eu quero ouvir Deus falar. Deus não fala mais comigo. Acho que foi no nosso curso de teologia, o nosso curso de teologia. Eu não ouço mais o Senhor falar comigo. Fala comigo, meu Deus. Ai, fala comigo, Senhor. O irmão falou, me chamou, ele falou na aula e depois me chamou num canto também. Aquilo me pegou pelas orelhas. Ele falou, filho, como é que está a tua vida? Está lendo bastante? Eu falei, meu irmão, tá, estou trabalhando muito, agora está muito corrido, às vezes eu dou uma passadinha rápida, não estou conseguindo fazer aquele estudo. Ele falou, filho, tu quer ouvir a voz de Deus? Quero. Fecha teu olho. Eu fechei. Ele falou, lê a Bíblia em voz alta, porque ali é a palavra do Senhor.